Good afternoon. How are you? That's great. Today, Book 3, Lesson 15. Enjoy. How to agree negatively. O que isso significa? Como concordar com uma frase que está na negativa, porque a gente já aprendeu a concordar com uma frase que está na afirmativa, né? Então, a gente já aprendeu que se alguém falar I love chocolate, a gente pode falar me too, que é informal, né? Ou a gente pode falar so do I, né? Se a gente quiser falar para outras pessoas, a gente tem que empregar o uso desse so does e a outra pessoa, ou so do we, ou so do they, né? Mas não dá para fazer him to ou her to, né? Não tem como, ele só funciona para me. E também dá para fazer a brincadeira lá do me too, me three, me four, se todo mundo que estiver ali ao redor concordar com a primeira frase, né? Oh, I love chocolate. Me too. Me three. Me four. Né? Isso acontece muito quando a gente está, às vezes, em algum restaurante, né? E todo mundo vai pedir a mesma coisa, né? O primeiro faz o pedido, eu quero isso. O segundo vai lá, me too. O outro, me three. O outro, me four. Então, isso acaba acontecendo em algumas situações, é um pouco comum, acaba virando uma brincadeira, tá? Mas isso só funciona para quando a gente concorda, se a frase que a gente está concordando estiver na afirmativa e a gente está concordando que também gosta dela.
Então, a gente agora vai aprender a concordar com uma frase que está no negativo, ok? Bom, primeiro de tudo, quando a gente faz gramaticalmente correto, e na afirmação a gente vai falar o so do I, né? So do I. Na negativa a gente vai falar neither do I, you, we ou they, né? Neither does he, she ou it, ou o nome da pessoa também, tá? Com o did para qualquer um. Com o verbo to be, depende de quem é o sujeito aí, né? Que você tá falando que não gosta, né? Ele também não, eu também não, né? E isso pode ser, daí também tem o verbo to be passado, né? Então, tudo aí vai depender de que pessoa que é pra gente usar o was ou were. Tô falando isso, né? Mas a gente já vai colocar isso em prática ali nos exemplinhos que vocês têm, tá? Pra gente chegar lá. Bom, essa é a parte gramaticalmente correta do negócio. Então, a gente usa o neither, o verbo auxiliar da frase principal, que vai estar exposto, porque ele está falando que ele não gosta, que ele não quer, que ele não fez, que ele não quis, que ele não era. Então, a gente vai ter esse verbo ali junto com a negação, né? Don't, didn't, doesn't. Então, é fácil da gente saber qual dos verbos a gente tem que colocar ali, tá bom? Qual o tempo verbal que a gente está usando ali. Então, vamos lá. Eu não gosto dele. I don't like him. Neither do I, you, we ou they. Não pode ser nunca o you nessa situação, né? Porque eu já tô falando que eu não gosto. Lógico que você também não, né? Então, é como se eu falasse, ó, eu não gosto dele, você também não. Não, porque a gente tá tendo um diálogo. Eu já te falei que eu não gosto dele. Você não precisa me falar que eu também não gosto dele, no caso. Então, quando a pessoa ali é you, a única coisa que não pode ser é neither do you, ok? Então, we don't do this. Neither do they ou neither does he, she ou it. Porque o we já implica que tem eu e tem você. Então, não pode ter I ou you depois desse neither aí, ok? Então, vamos lá. Nós não fizemos isso. Desculpa, nós não fazemos isso. We don't do this. Muito bem. Pat doesn't know it. Neither do I, you, we ou they. Ou neither does he ou it. E se for outra pessoa? Aí a gente fala outro nome. Neither does Emma. Se for outra she, né, no caso. Tá? Não dá pra falar neither does she, porque gera ambiguidade, olha. A Helena não sabe, ela também não. Né? Então, a gente daí utiliza o nome quando as duas pessoas, no caso, são ela ou são ele, tá? Passado. I didn't talk to her. Neither did qualquer outra pessoa menos you, né? Ok? Então, vamos lá. Eu não falei com ela. I didn't talk to her. Muito bem. Verbo to be presente e passado. Eu vou só pegando cada linha ali e a gente só vai fazendo um por um ali, ok? Então, I am not a teacher. Neither am I. Ok? De novo, só não pode ser o you aí. Só não pode voltar para a pessoa principal, né? Só não pode ser eu não sou um professor e a pessoa falar você também não, né? Pode falar eu também não, mas você também não, ok? We aren't working. Neither is he, she, it, or names, ou os nomes, né, do he, she ou it. Ou neither are they. Não pode ser nem I nem you, porque o we já inclui I e you, ok? He isn't a student. Neither are you, we or they. Neither am I. Neither is she. Neither is Jeff or
anybody else who's a he, né? Então, quando for ele não é um estudante e ele também não, a gente, ao invés de falar neither is he, no caso, a gente colocaria o nome de quem é o he, tá? Da pessoa que também não é, para não gerar ambiguidade aí, uma confusão na frase. Passado. Was, I, he, she, ou it também, né? Were ou weren't, you e they. Então, I wasn't at church. Neither was he. Or neither was I. Ok? Só não pode ser neither were you. Ok? De novo, porque senão fica, ó, eu não estava na igreja, e aí você vira pra mim e fala assim, nem você também não. Né? Eu já te falei que eu não tava. Não tem como você me falar que eu também não tava. Ok? They weren't at school. Neither were we. Or neither was I, neither was he, neither was she. Ok? Podemos usar nome? Sim, se for he ou she, pode usar nome. Se você quiser falar outros days, né? Por exemplo, ó, they, Y e o B, weren't at school. Neither were C and D, o C e o D. Ok? De novo, para não gerar ambiguidade aí. Quando a gente quiser usar o they, no caso do they ali, mesma coisa do he ou do she, né? Se a gente tá falando, olha, ele não fez isso ou ela não fez aquilo, quando é o outro ela também não, ou ele também não, a gente vai optar pelo nome, para não gerar ambiguidade, quando os dois, no caso, são he, ou os dois, no caso, são she, ou os dois, no caso, forem they, tá? Então, eles não fizeram isso, mas os outros lá, os outros eles também não. Então, a gente opta por falar daí o nome do segundo they. Porque do primeiro é óbvio que é pra gente saber do que a gente tá falando, ok? Dito tudo isso, mais ou menos como me too, existe uma denegativa, que é o nor, tá? N-O-R. Então, você pode simplesmente falar nor I, nor he, nor she, e não precisa se ater a qual tempo verbal está acontecendo. Só que isso é informal, tá? Então, se você estiver querendo demonstrar aí os seus conhecimentos, se for uma prova de Enem, vestibular, ele vai querer o does, ele vai querer o do, ele vai querer o did, ele vai querer o verbo to be, passado, presente, futuro. Então, tem que saber os dois, ok? Mas na conversa pode jogar só um nor, tá? Nor I, nor he, nor she. Diferente do me too, que só funciona para me, tá? O nor funciona para outras pessoas, ok?